Graças e paz, meus irmãos. Depois de termos cantado esse hino tão precioso, eu queria te convidar a elevar mais uma vez o teu pensamento a Cristo Jesus. Queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. E diante do que a gente cantou, dizendo que não importa de fato as circunstâncias, com Cristo Jesus é possível ser feliz. Mais uma vez, coloca teu coração diante dele. Ó Deus, fala conosco, Pai. Estamos diante da tua santa palavra. Nos ajuda, Deus, a viver não por aquilo que estamos vendo, mas nos ajuda, Pai, a estar firmados naquilo que cremos. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus amados irmãos, hoje iremos meditar no último capítulo do livro de Abacuque. Você já pode ir acessando e abrindo a sua Bíblia nesse texto. Esse texto registra talvez a mais bela oração que nós temos nas Sagradas Escrituras. Essa oração tem um tom de melodia, ela é endereçada ao mestre de músicas, aos instrumentistas. Abacuque, ao redigir a sua oração, ao escrever a sua oração, decidiu tornar um verdadeiro hino. Daí muitos acreditam que o profeta Abacuque teve alguma vivência no templo, outros acreditam que ele provavelmente era um levita, pela forma que ele compõe essa bela canção do Antigo Testamento. Essa canção, ela é realizada em 4 atos. Nós temos 3 momentos de pausa, 3 momentos de interlúdio. E essa é uma canção na qual o profeta Abacuque recorda dos feitos do Senhor, traz à sua memória tudo aquilo que o Senhor já havia feito, e conclui a sua oração expressando a sua fidelidade ao Senhor, o seu desejo de permanecer constante, independente das circunstâncias. Eu queria te convidar a ler comigo os 3 primeiros versos, e assim a gente vai pausando a leitura, para não fazê-la de uma maneira corrida, mas aproveitar um pouco mais o que essa oração tem para nos falar. A palavra do Senhor nos diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu o céu e o seu louvor encheu a terra. Amém? É dessa forma que o profeta Abacuque inicia o seu cântico. Ele inicia o seu cântico se colocando com toda a reverência diante do Senhor e declarando que conhecia, que sabia, que já tinha visto os feitos do Senhor e que diante desses feitos do Senhor, ele se colocava com todo o temor. Ele se achega a Deus em sua oração com toda a reverência, entendendo que ele estava assim recorrendo ao Deus Todo-Poderoso. E quem lê o início dessa oração percebe o contraste da primeira oração feita por Abacuque. Abacuque, no capítulo 1, se achega a Deus em tom de desconfiança. Se achega a Deus questionando se Deus ouvia a sua oração, questionando se Deus agia de fato no mundo, questionando por que Deus permitia que ele visse tanto mal. E mediante as respostas que Deus vai dando ao profeta ao longo do seu livro, por mais difíceis que fossem aquelas respostas, nós percebemos uma mudança de mentalidade e de postura de Abacuque a partir desses versos que lemos. Não que antes ele fosse alguém que estivesse se achegando a Deus de forma desrespeitosa, mas ele estava sendo, como eu poderia dizer, um tanto quanto audacioso com as palavras. Ele coloca Deus no canto da parede e faz questionamentos muito severos ao Senhor.
Mas quando nós vamos vendo a segunda oração de Abacuque, ele já vai com outro teor. Ele já vai reconhecendo a grandeza do Senhor, reconhecendo que Ele é um Deus eterno. E essa progressão, essa forma como ele vai se relacionando com Deus, à medida que Deus vai respondendo às suas orações, fala muito também sobre a nossa caminhada de fé com o Senhor. À medida que Deus vai respondendo às nossas orações, à medida que nós vamos vendo milagres do Senhor, à medida que nós vamos sendo transformados pela palavra do Senhor, a nossa perspectiva, o nosso humor, a nossa mentalidade vai sendo transformada também. E o que começa com uma oração de lamento e muito questionamento, termina então o seu livro com um hino de louvor, mesmo diante de todas as intempéries que haveriam de vir. O profeta Abacuque conclui o seu livro, não porque recebeu respostas positivas do Senhor, mas ele conclui o seu livro com um tom de exaltação, porque ele entendia qual era o Deus que ele estava se relacionando. E diante desse Deus, ele se achega com todo o temor. Logo na sequência, ainda no verso 2, ele vem com um pedido a Deus. Ele pede para que o Senhor manifeste nos seus dias as mesmas obras que operava no passado. Na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e também a revista e atualizada, nós vamos ver a expressão: aviva, Senhor, a tua obra por meio dos anos, dando a entender que é como se a sensação que o povo estivesse tendo é que Deus estava num silêncio tão profundo, que era quase a morte do Senhor. O povo, na verdade, estava tão distante de Deus, que não estava entendendo a ação do Senhor, assim como o próprio profeta Abacuque, e ele se achega dizendo: Senhor, é como se o Senhor não estivesse fazendo mais nada, reaviva a tua obra, faz de novo aquilo que o Senhor fez no passado. E esse pedido do profeta é um pedido tão comum. Quem aqui, ao se deparar com um milagre de Jesus, não orou dizendo: Senhor, assim como o Senhor fez na vida do cego Bartimeu, assim como o Senhor fez na vida da mulher do fluxo de sangue, assim como o Senhor fez na vida de tantas outras pessoas, faz também na minha vida? Eu já fiz inúmeras vezes essa oração. Quantas vezes, olhando para as Sagradas Escrituras, eu não me questionei, dizendo: será que o Senhor ainda opera esses mesmos feitos? Existe uma linha teológica, um grupo, que acredita que os milagres cessaram, que o tempo onde o Senhor intervinha com essa forma poderosa, ficou no passado. Mas o que nós cremos é que ainda hoje o Senhor continua efetuando seus milagres. E nós temos vivenciado isso. Nós temos visto o Senhor operar os seus milagres. E o anseio de Abacuque é que, mais uma vez, o Senhor torne conhecido os seus feitos. Que, mais uma vez, Ele traga ao nosso tempo as obras que fez no passado. E ele entendia que as obras que o Senhor haveria de efetuar ali eram obras de justiça. Eram obras que trariam penalidade, traria sim muito sofrimento ao povo. E a ressalta que ele faz, mediante ao seu pedido, é: na tua ira, Senhor, tende misericórdia. No teu furor, age com compaixão. Essas palavras me fazem recordar a oração de Jeremias em Lamentações. Jeremias, quando clama ao Senhor, dizendo que queria trazer de volta a memória, trazer de volta ao coração aquilo que lhe dava esperança, na sequência do texto ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Eles eram contemporâneos e eles entendiam o que estava acontecendo. E a sensação que nos dá ao ler esse texto aqui de Abacuque é: Deus, que o Senhor possa estabelecer a sua justiça, mas se mantendo misericordioso, amoroso, cheio de compaixão, como o Senhor sempre foi e sempre será. Diante dessa introdução, desse pedido e dessa ressalva, ele começa então a relembrar os feitos do Senhor. E ele vai
da metade do versículo 3 até o versículo 14 e 15, recordando então os feitos do Senhor. De uma maneira poética, ele vai citando diversas passagens, diversos momentos em que Deus agiu com seu poder, trazendo livramento e punição para o povo. E ele vai manifestando então todas essas lembranças que provavelmente ele tenha sido ensinado, tenha ouvido no templo. Vai falando sobre o movimento de êxodo do povo saindo do Egito, vai citando feitos poderosos do Senhor, como aquele que ele se manifestou para o povo ali no deserto, através do Monte Sinai, com raios, trovões, terremotos. E ele vai dizendo que as manifestações naturais, mas que traziam penalidade para o povo, era a manifestação do Senhor. Em outras palavras, ele vai dizendo, olha, tudo que nos acontece, mesmo os momentos mais difíceis, é a mão do Senhor sobre as nossas vidas. E ele vai fazendo isso de uma forma extremamente poética, trazendo cada um desses versos em forma de canção, mas demonstrando o poder e a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. Mas eu queria chamar a tua atenção a partir do verso 16. Depois que o profeta manifesta todas essas lembranças de ações sobrenaturais do Senhor, olha o que ele fala. Verso 16. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam, tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Vamos parar por aqui. O profeta, nesse momento, está dizendo que depois de recordar todos os feitos do Senhor, ele temeu. Ele estremeceu diante do poder de Deus. E quantos outros homens e profetas, diante de um encontro com Deus, não tiveram esse mesmo sentimento? A gente pode recordar o profeta Isaías, que se apresenta diante do Senhor depois de ter uma visão, de ver o Senhor assentado no alto e sublime trono, como diz Isaías no capítulo 6, e ele vai relatar o medo que ele teve, pois habitava no meio de um povo que tinha lábios impuros, e ele também diz que tinha lábios impuros. E ele então tem medo naquele momento, mas o Senhor vem até ele através de um anjo e toca em seus lábios com atenaz. O povo que estava com Moisés, que diante de toda a manifestação do Senhor, teve medo e disse, olha Moisés, vai no nosso lugar porque a gente está com medo. E tantas outras pessoas que diante da glória do Senhor, do poder do Senhor, reconheceram a sua fragilidade, a sua limitação, e o seu coração se encheu de temor. Mas o temor que encheu o coração do profeta não trouxe desespero, não trouxe a ele desesperança, trouxe a ele uma convicção de que Deus saciaria a sua sede de justiça. O salmo que nós acabamos de ler, esse hino que acabamos de ler aqui, ele vem como uma resposta àquelas sentenças que o Senhor decretou, que nós vimos na semana passada. Os ais que o Senhor proferiu. E a pergunta que levantou esses ais era, até quando o ímpio vai prosperar? A maldade vai reinar para sempre? E a resposta que ele tem é não, vai chegar um tempo de juízo do Senhor. E agora o profeta reage dizendo, olha, eu tenho medo, mas eu vou aguardar com paciência o Senhor estabelecer o seu juízo sobre toda a terra. Sobre toda a terra. E então entramos na parte mais conhecida desse livro, no auge da sua poesia e a forma como ele conclui. Vamos ler versículo 17 e 18, onde a palavra do Senhor nos diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas,
não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Diante de todas as falências, eu continuarei exaltando o Deus da minha salvação e me alegrando nele. O profeta, nesse momento, está falando ali a respeito de toda a base econômica da sua época. Todas as commodities, tanto o setor agrícola como o setor pecuário, tudo chegando à falência, nada prosperando, faltando alimento, um cenário de completa escassez. Mesmo assim, ele exultaria e se alegraria no Deus da sua salvação. É um verso de profunda confiança no Senhor. Se nós fôssemos parafrasear esse contexto aqui do profeta Abacuque, seria o mesmo que eu e você falarmos: Deus, ainda que eu fique desempregado, ainda que falte comida na minha casa, ainda, Deus, que as pessoas que são minha fonte de recursos se afastem de mim, ainda que o governo quebre, que todo o país venha à falência, diante de todo o caos, eu continuo exaltando e me alegrando no Senhor. É uma manifestação de profunda confiança de que nós não dependemos de coisa alguma, senão o Senhor. O apóstolo Paulo entendia muito bem esse movimento e expressa de uma maneira talvez até mais clara para a gente, e talvez menos poética, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, onde ele vai dizer que descobriu o segredo de viver contente, que sabia ter muito, sabia ter pouco, e ele fala que o segredo era: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa convicção precisa guardar os nossos corações, meus irmãos. Essa convicção é o que nos faz, diante dos cenários negativos da vida, diante das adversidades que surgem, permanecermos fiéis ao Senhor. O profeta manifesta esse cântico porque ele entendia que mesmo com todas aquelas falências, não era o fim. O profeta tinha uma profunda convicção de que toda dor sim é por enquanto. Tudo vai passar. Mas sabe o que aqui não passa, meus irmãos? As promessas do Senhor. Essas se cumprem. E essa nós podemos confiar. E ele declara: olha, eu continuo crendo e exaltando no Deus da minha salvação, me alegrando nele. Tem algumas pessoas que leem esse texto e acham que a gente se alegra diante da escassez. Ninguém aqui quer passar por momentos ruins. Ninguém aqui quer passar por momentos de dores. Nós não cremos na autopenitência. Nós não acreditamos em sacrifícios humanos. Nem tampouco o profeta Abacuque acreditava nisso. Ele está dizendo que a alegria dele não está na situação, mas está no Senhor. E é por isso que, mesmo passando por privações, nós continuamos sim alegres, não nas circunstâncias, mas alegres no Senhor. No Senhor. E ele conclui no verso 19, declarando como é que se materializa essa sua alegria. Qual é a confiança que faz com que, mesmo diante de todas as coisas, ele permaneça crendo. Olha que profundo esse texto. Verso 19 diz assim: ó Senhor, o soberano é a minha força. Ele é os meus pés, ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me andar em lugares altos. O Senhor faz os meus pés como os dos servos e faz-me andar em lugares altos. Ele diz que o Senhor, o soberano, faz dos seus pés como dos servos e o faz andar
em lugares altos. Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, eu estava nas redes sociais passando vídeos, e eu gosto muito de assistir vídeos do reino animal. E eu me deparo com uma cena que me fez compreender esse texto. Era uma cabra, na verdade, no lugar de um cervo, mas essa cabra estava numa montanha. E ela naquela montanha tinha ali, acho que um tigre. Não sei bem qual era o felino, se era um tigre, se era uma onça. Mas o fato é que esse felino tentava a todo custo alcançar aquela cabra na montanha. E não conseguia. A cabra estava numa posição que a física não explica. Eu olhava para aquela cabra e eu dizia, como é que essa cabra chegou aí? Eu não entendia. E a pergunta que eu fazia é, como é que a cabra consegue se equilibrar aí onde ela está? E aquele felino feroz está doido para devorá-la, não consegue alcançá-la. O felino todo encolhido, esticava a sua garra, tentava pegá-la, e a cabra ali quietinha no seu canto, não dava um passo. E o vídeo mostra ali o livramento daquela cabra. Quando eu paro para pensar nesse texto aqui, eu entendo então o que é que o Senhor está falando para Abacuque. Ele está dizendo, olha, mesmo diante de cenários onde venham teus inimigos, onde venham os predadores, onde o cenário seja hostil, eu te coloco em lugares que o mal não te alcança. Eu creio que o Senhor nos guarda. A palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo 37, verso 4, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu creio nisso. Eu creio num Deus que dá livramento. Eu creio num Deus que nos faz andar em lugares altos. Que mesmo com todo o mal à nossa volta, nós podemos dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É o Senhor que nos guarda. E quando nós somos invadidos por essa convicção, nós compreendemos que os dilemas da vida, as preocupações, as ansiedades, não precisam tomar conta do nosso coração. Não precisam ocupar os nossos pensamentos. Quando nós entendemos realmente como somos cuidados, o quanto somos cuidados pelo Senhor, nós precisamos fazer uma única coisa. O Senhor nos ensina isso no Sermão do Monte. Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele conclui o verso 34 dizendo, pois basta a cada dia o seu próprio mal. A nossa missão como povo de Deus é buscar o reino, é buscar a justiça do Senhor. E é isso que o profeta está fazendo aqui. Se formos recordar essa nossa jornada, o incômodo do profeta não é porque estava passando por um momento de privação. O incômodo do profeta não é porque ele percebeu que a nação não estava prosperando. O incômodo dele é que ele viu que a maldade estava reinando. Que as pessoas estavam se desviando, que todos agiam com impiedade. E o profeta, mais preocupado com a transformação da nação do que com o seu próprio bem-estar, mais preocupado com o reino do que com o seu conforto, ele clama ao Senhor por justiça. Por justiça. E essa deve ser a nossa busca. Às vezes a resposta da nossa oração vai trazer para mim e para você tempos difíceis, de extremo desconforto, tempos de castigo. Só que o que precisa ficar gravado no nosso coração é que mesmo diante desses dias, o Senhor se faz presente e nos faz mais do que vencedores sobre todas as circunstâncias. Eu e você não precisamos nos preocupar com nada, não precisamos ficar ansiosos. É o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor quem luta por nós, é o Senhor quem nos dá a vitória.
Tudo que eu e você precisamos fazer, como o profeta Abacuque declarou aqui, é se colocar diante de Deus com temor e tremor e dizer: Senhor, manifesta o teu juízo, manifesta a tua glória sobre a terra. Não importa o que aconteça, eu vou continuar exaltando e me alegrando no Senhor, porque eu sei quem é o Deus da minha salvação. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e nesse momento, mais uma vez, declarar ao Senhor a tua convicção. Declara ao Senhor a tua dependência dEle. Ora, Deus, dizendo nesse momento o quanto você confia que Ele vai responder, que Ele vai agir. Por mais que você não esteja entendendo, meu irmão, o tempo que você está passando. Talvez você tenha chegado aqui vivendo um cenário de caos, de luta, e dizendo: pastor, é difícil encontrar um motivo para me alegrar. É difícil encontrar um motivo para exaltar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, o simples fato de você estar aqui é prova que o Senhor tem te sustentado. E Ele te trouxe a esse lugar só para que você tenha uma certeza: não é na força do seu braço. Entrega teu dilema ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor nesse momento. Deixa Ele agir. O nosso Deus é um Deus de promessas. É um Deus que quando promete, cumpre. Ele não mente. Ele não esquece. Ele age. Ele cumpre. E nós podemos confiar nessas promessas do Senhor. Nós podemos depender dessas promessas do Senhor. O nosso Deus está perto, mesmo quando o nosso coração está longe. Ele continua nos sustentando e nos fortalecendo. De olhos fechados, de cabeça baixa, rasga o teu coração diante do Senhor, como o profeta Abacuque fez. E se permita ouvir a voz de Deus. Quem sabe não é hoje que o Senhor vai te dar um novo cântico. Talvez você tenha chegado nesse lugar com os questionamentos iniciais de Abacuque: Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não age. E a minha oração é que você saia desse lugar com as orações finais do profeta, com um cântico novo, dizendo: independente do que aconteça, eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará sobre a terra. Creia nas promessas do Senhor.